Olá, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneça com todos vocês, com todos nós. Muito bom estarmos juntos para meditarmos na palavra de Deus, buscando direção do Espírito Santo e maior compreensão da Bíblia como única regra de fé e prática para todo cristão. Então, cada vez mais nós temos que nos voltar para a palavra de Deus como cristãos, compreendendo que a vontade de Deus é expressa na Bíblia sempre boa, agradável e perfeita, assim como fala em Romanos capítulo 12, versículo 2. A vontade de Deus em nós é sempre boa, agradável e perfeita. Então, a todos vocês que nos acompanham pela rádio 87.9 FM Dracena, também pelo Facebook Ivan Fidelis e pelo canal do YouTube Família e Fé Pastor Ivan Fidelis. A todos vocês, que Deus os abençoe, os guarde, fortaleça, continue concedendo direção espiritual e crescimento na palavra de Deus, porque é assim que nós vencemos todas as batalhas, todos os dias. É assim, de fé em fé, como diz a palavra de Deus, porque o justo viverá pela fé. Somos justificados em Cristo Jesus. Nós, como diz o apóstolo Paulo em Romanos, somos julgados todos os dias por amor a Cristo. E quando nós somos julgados por amor, nós compreendemos a misericórdia, a graça, a direção espiritual que Deus dispensa a nós em amor para que nós tenhamos a melhor vida possível aqui neste mundo, apesar das dificuldades e aflições, apesar das nossas limitações humanas. Jesus, ele disse que no mundo nós teríamos aflições, mas temos que ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. E nele nós venceremos também, como estamos vencendo a cada dia, cada batalha. Nós temos nos colocado diante de Deus, buscando sabedoria, discernimento e direção espiritual. Então, a todos vocês, que Deus abençoe de um modo muito especial a você, a cada família representada que nos acompanha e a todos aqueles também que ouvirão essa mensagem posteriormente. Que Deus os fortaleça, abençoe e os guarde de um modo muito especial. Falando a respeito de justiça, de juízo, nós temos uma boa notícia a respeito do juízo que nós vamos ter diante de Deus e como que isso acontece. O que acontece no julgamento? O que acontece no juízo de Deus, no juízo final, vai acontecer o quê? Nós temos boas notícias, mas boas notícias num juízo depende de que lado você está no tribunal. Se você está ao lado do juiz, é claro que para você vai ter boas notícias, mas essas notícias do juízo não serão boas a todo mundo. Depende das nossas escolhas, da nossa postura de vida, da nossa interpretação da palavra de Deus e aplicação direta em nossas vidas. Porque a palavra de Deus, ela tem uma interpretação absoluta. Eu não posso relativizar a revelação de Deus, a palavra de Deus, como é comum hoje as pessoas relativizarem tudo. É assim que eu penso, é assim que eu acho, é assim que eu compreendo, é desta maneira que as pessoas têm analisado a Bíblia. Mas a Bíblia não é para ser observada dessa forma, não é para ser estudada dessa forma. Observe que as palavras de Jesus Cristo, ele sempre coloca de maneira definida, em artigos definidos, em verbos que vão nos conduzir para um pensamento único, em ideias até filosóficas muitas vezes, mas que nos levam a uma compreensão única, como por exemplo, ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, quando Jesus usa esta palavra, eu sou o caminho, é porque não há outro caminho. Ele é a verdade e ele é a vida, porque ele é a própria palavra de Deus encarnada. Ele é o próprio Deus encarnado. Então, ele é o caminho para nos levar à salvação, ele é a verdade que nos apresenta como nós podemos viver segundo o propósito de criação que Deus tem para todos nós,
e é a vida, porque é ele que nos fornece a vida, propõe a manutenção da nossa vida humana, e nele nós temos vida eterna. Então, Jesus ele pontua muito bem todas as questões da Bíblia que são absolutas. E desta mesma forma, todos os outros escritores da Bíblia colocam de uma maneira muito clara a maneira de nós servirmos, como nós vamos estar submissos à palavra de Deus e buscar compreender melhor as suas orientações, os seus ensinos. Desta maneira, quando nós aplicamos na nossa vida uma boa interpretação, uma interpretação absoluta da palavra de Deus e coerente com toda a Bíblia, porque dentro da teologia nós temos que observar que é necessário haver coerência na Bíblia de Gênesis até Apocalipse, porque a revelação de Deus é progressiva e cumulativa, e nesta progressão, a cada momento, ele vai nos revelando mais da sua palavra, ele vai nos apresentando mais da sua palavra à medida em que nós vamos crescendo em conhecimento, e é progressiva por quê? Porque nenhuma revelação nova cancela aquela que nós recebemos anteriormente, ela apenas soma, ela agrega princípios e valores éticos, morais e espirituais àquilo que nós já conhecemos. Então, a palavra de Deus, a revelação de Deus é progressiva e ela é cumulativa, até, como diz o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 4, até que nós cheguemos à estatura do varão perfeito, ao pleno conhecimento de Cristo. Isto é um processo para toda a vida e certamente durante toda a nossa vida ainda não será suficiente para conhecer a plenitude de Cristo, porque a limitação do pecado não nos permite isto. Mas você fazendo o seu melhor, oferecendo o seu melhor dentro do seu limite de conhecimento, Deus certamente vai honrar o seu esforço, vai honrar a sua busca, a sua procura, como fala em 1 Coríntios 12, 31. Procurai com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-vos um caminho sobremodo excelente. E ali no capítulo 13, versículo 1, ele começa a falar a respeito do amor. O caminho sobreexcelente de Jesus Cristo, de Deus para nós, é o amor, porque ele é amor. E nós, como cristãos, também temos que apresentar o amor de Cristo. Lembre-se que em João capítulo 13, Jesus fala isso. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. É o amor que nos revela como filhos de Deus. É o amor que nos revela como discípulos de Jesus Cristo. E é o amor que nos revela, usando a expressão grega apóstolo, como apóstolos de Cristo, porque a palavra apóstolo quer dizer enviado, e nós somos enviados por Cristo para levar a mensagem da salvação, a mensagem da vida eterna, a mensagem da reconciliação, a mensagem da restauração que todos precisam ter através da palavra de Deus. É por isso que, quando nós falamos em boa notícia do juízo, realmente o juízo de Deus aplicado à nossa vida nos é uma boa notícia, porque nos dá a oportunidade diária de reconstrução, de regeneração, uma oportunidade diária de compreender cada vez mais a palavra de Deus. E assim, guiados pelo Espírito Santo como filhos de Deus, vamos crescendo e vivendo pela fé, porque o justo viverá pela fé. Este justo é aquele que está ao lado do juiz. Nós, como cristãos, como justificados em Cristo, estaremos ao lado de Deus como juiz para o juízo final. E como que eu vou compreender isto e pautar esta minha compreensão dentro da Bíblia, que é a palavra de Deus? Observem que nesta questão da boa notícia do juízo, e a boa notícia é você saber que está ao lado do juiz, em Apocalipse capítulo 14, versículo 7, o texto diz assim:
Temam a Deus e deem glória a ele, pois é chegada a hora em que ele vai julgar, e adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Temam a Deus, já expliquei muitas vezes isso aqui, tenham zelo pela palavra de Deus, tenham prioridade à palavra de Deus. Temer a Deus é você ser zeloso nas suas decisões para, antes de fazer, observar se Deus aprova ou não aquela postura, aprova ou não aquela situação, aquela linguagem, aquela decisão. Será que Deus aprova? Então, temer a Deus é buscar com zelo esta aprovação de Deus a todo momento. Deus, ele quer que nós façamos isso como filhos de Deus. Então, temam a Deus e deem glória a ele, pois é chegada a hora em que ele vai julgar. É chegada a hora do seu juízo, em outras versões. Né? E adorem aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Adorem ao Criador e não as criaturas, não aquilo que foi criado, mas sim ao Criador. Adore a Deus, se volte para Deus, né? Glorifique a Deus pelo que ele é, glorifique a Deus não apenas pelo que ele faz, mas pelo que ele é na sua vida, na sua mente, no seu coração, na sua relação de amor com Deus. Temam a Deus e deem glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Como eu já disse, vai ser muito bom para todos os cristãos saberem desde já que na hora do juízo, eles estarão ao lado do juiz. Nós, como cristãos, estaremos ao lado do juiz. E isso já é uma boa notícia. Agora, por que tem que ser desta forma? Quando nós observamos a palavra de Deus, em Apocalipse, capítulo 20, nós temos a partir do versículo 11 a descrição do juízo de Deus. E olha o que diz o texto aqui. Vi um grande trono branco e aquele que se assenta, cuja presença fugiram a terra, o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, e ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Observem o detalhe que o apóstolo João descreve aqui dentro da revelação que ele recebe de Deus. Observe a maneira que ele coloca. Vi também os mortos, grandes e pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, e ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras. Perceberam um detalhe? Os mortos foram julgados. Não são aqueles que já passaram para a vida. Os cristãos que entregaram a sua vida a Cristo, nós, como diz o apóstolo Paulo, somos julgados todos os dias. O nosso juízo acontece todos os dias, é por isso que nós temos que fazer um autoexame, nos colocar diante de Deus em oração, analisar o que fizemos durante o dia e confessarmos os nossos pecados, pedir perdão pelas nossas iniquidades, os nossos pecados, as nossas culpas, as nossas transgressões. Assim, nós pedimos perdão a Deus e nos convertermos deste mau caminho. Nós não podemos seguir praticando a mesma coisa e pedir perdão diariamente pelo mesmo motivo. Quando nós compreendemos que aquilo já é prejudicial, que aquilo é ofensivo para Deus, nós temos que deixar de fazer. Então, desta maneira, nós somos julgados todos os dias. Agora, quando chega no juízo final, observe que o texto de Apocalipse 20, no versículo 12, o final do versículo, ele fala que os mortos foram julgados segundo as suas obras. Este é um detalhe muito importante, porque quando nós observamos o texto de Efésios, capítulo 2, os versículos 8 e 9, olha o que diz aqui.
Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Você tem andado em boas obras? Você tem andado segundo a palavra de Deus? Você tem andado depositando a sua vida, a sua confiança, a sua mente, o seu coração, as suas emoções, os seus sentimentos? Você tem colocado tudo diante de Deus e permitido que Deus conduza a sua vida diariamente? Porque o texto fala aqui, ó, versículo 8, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Você tem que colocar em prática aquilo que você acredita, aquilo que você já compreende da palavra de Deus. Você é salvo pela graça, pela alegria que você promove no coração de Deus, né, mediante a fé, mediante aquilo que você coloca em prática da palavra de Deus. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então, observe o final do texto, que Deus não vai julgar nenhum salvo pelas suas obras, para que ninguém se glorie. Então, quando nós olhamos o texto de Apocalipse 20, em que, no final do versículo 12, ele fala que cada um foi julgado segundo as suas obras, segundo o que estava escrito no livro, observe que ele não está julgando salvos, ele está julgando aqueles que já foram condenados. Então, nós temos que compreender uma outra coisa, que esse juízo final é um juízo só para aplicar a justiça. Ele não é um juízo que ainda serve para a salvação. Ninguém vai ser salvo nesse juízo. Deus só está julgando para ser justo e apresentar a cada um o motivo que ele será destruído. Ele também não viverá em tormento eterno, como alguns acreditam, porque isso não faz parte da palavra de Deus, não faz parte do caráter de Deus, mas ele vai ser julgado, e ele vai ser julgado diante das suas obras. Ele, como diz Paulo em Efésios 2:8, que nós lemos, né, todos nós fomos criados para boas obras. As boas obras não nos geram galardão, ninguém vai receber recompensa por causa das boas obras. Mas as más obras, se você não pratica as boas obras de Deus, você é contrário à palavra de Deus. A pessoa que faz isto, ele vai ser julgado pelo que ele pratica, pelas suas obras, por aquilo que está contra a palavra de Deus. Então, os salvos, na ressurreição, todos já estão julgados. Por quê? Na vinda de Jesus Cristo, o que vai acontecer? Jesus, como fala em 1 Tessalonicenses 4, a partir do versículo 13, Jesus, ele vem, ele resgata os salvos, os mortos ressuscitarão primeiro, os vivos terão um corpo transformado e juntos estarão para sempre nos ares. Agora, para aqueles que ficarem, aqueles que não vão ser resgatados por Jesus Cristo, eles serão mortos aqui e participarão da segunda ressurreição, 1 milênio depois da primeira ressurreição. Então, observe que se na primeira ressurreição já foram levados aos céus todos aqueles que estão salvos, é porque já houve um juízo. Se aqueles que ficaram aqui agora estão mortos, né, estarão mortos, é porque já houve um juízo também. Então, na segunda ressurreição, que é o julgamento dos mortos, é o juízo, nós temos uma boa notícia, é que nós já estamos julgados, nós já estamos salvos, porque já fomos julgados todos os dias diante aquilo que nós fazemos. E é desta maneira que eu gosto muito de um texto bíblico que está no Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 5, o versículo 24. Olha o que Jesus fala. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Observa o texto, observe a boa notícia do juízo,
que aquele que crer na palavra de Deus, coloca em prática, ele não entra em juízo. Por quê? Porque nós já somos julgados todos os dias. E quando Jesus voltar, estaremos definitivamente julgados e selados pelo Espírito Santo para a vida eterna com os frutos do Espírito. Então, como diz o texto aqui de João, João 5:24, em verdade vos digo, quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Você já passou da morte para a vida? Você já reconheceu a Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da sua vida? Você já reconheceu o sacrifício de Cristo para perdão dos seus pecados? Você já confessou os seus pecados, se arrependeu, se converteu? Esse julgamento é diário. E aí, no final, estaremos ao lado do juiz e por isso não seremos mais julgados, mas apenas os mortos serão julgados pelas suas obras, por aquilo que eles fizeram contra Deus e contra a sua palavra. Que você esteja do lado certo no momento do juízo final, que você esteja ao lado do juiz. E para que isso aconteça, entregue sua vida a Cristo, deixe o Espírito Santo te conduzir, produza os frutos do Espírito Santo, para que você esteja ao lado do juiz no juízo final. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, que é viva e eficaz, pela salvação que temos em Jesus Cristo e pela maneira que o Senhor cuida de nós. Como ministro do Evangelho, em nome de Jesus, eu peço as tuas bênçãos sobre cada irmão e irmã que está nos ouvindo, nos acompanhando e cada família por eles representado. Nós te agradecemos pela tua paz, pela salvação, pela vida eterna e por estarmos ao teu lado no juízo final. Nós agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Tenham um excelente dia em nome de Jesus.